Olá amigos, o Renault Symbol foi equipado com dois motores a gasolina do mesmo volume de 1,4 litros 8 válvulas com potência de 75 cavalos-vapor. K7J, e 16 válvulas 98 cavalos-vapor. K4J. Os europeus, além disso, tiveram acesso à gasolina 1,2, 75 cavalos-vapor, e ao diesel 1,5 DCI, 65 cavalos-vapor, 68 cavalos-vapor e 82 cavalos-vapor. A gasolina 1,4 suporta com confiança as adversidades da operação. Somente em casos avançados é que se trata de grandes reparos. Às vezes você precisa substituir uma junta do cabeçote quebrada. As falhas mais comuns são vazamentos de óleo, bobinas de ignição, termostato e motor de partida com defeito. As bobinas de ignição originais Sagain para motores de 16 válvulas têm uma vida útil curta. Os motores de 8 válvulas usam um módulo de ignição com 4 cabos de vela. Às vezes também precisa ser mudado. Após 8 a 12 anos, o escapamento apodrece e queima, exigindo a substituição do silenciador ou conector flexível, corrugado. Posteriormente, os suportes do motor ficam inutilizáveis. Acionamento de distribuição correia. Deve ser atualizado a cada 60.000 km. Uma correia quebrada faz com que as válvulas encontrem os pistões. Junto com a correia, a bomba também deve ser substituída na segunda troca. A versão de 16 válvulas possui compensadores hidráulicos de folga das válvulas. Em um motor de 8 válvulas, o ajuste das válvulas é mecânico, usando parafusos de ajuste. O procedimento é necessário quando surge ruído, o que geralmente ocorre em alta quilometragem. Inicialmente, os motores Symbol foram combinados com uma transmissão manual de 5 velocidades. A caixa é durável. A bota esquerda da junta homocinética interna da transmissão manual também é um retentor de óleo. Devido ao tempo, ele racha e começa a vazar óleo. Após 200.000 km, a vedação da haste seletora frequentemente vaza. A embreagem pode percorrer 150 a 200.000 km. A transmissão automática DP0 surgiu no final de 2004 e era combinada apenas com um motor de 98 cavalos. Com trocas regulares de óleo, a cada 40 a 60.000 km, problemas sérios são raros. Normalmente, os problemas operacionais são resolvidos com a atualização das duas válvulas de controle de pressão. As juntas homocinéticas podem desgastar-se após 200 a 250.000 km. Isso geralmente acontece se a inicialização quebrada não for substituída a tempo. O eixo dianteiro possui suportes MACPERSA e o eixo traseiro possui barra de torção. Ao configurar a suspensão, os engenheiros focaram no conforto em detrimento do manuseio. O símbolo flutua literalmente em estradas sem saída, pagando por sua estabilidade direcional. Blocos silenciosos e juntas esféricas dos braços dianteiros duram mais de 70 a 120.000 km. Depois de um tempo, os amortecedores também precisam ser substituídos. A viga traseira é quase eterna. De tempos em tempos, apenas os blocos silenciosos precisam ser atualizados. As nascentes durarão mais de 200 a 300.000 km. A vida útil dos rolamentos das rodas dianteiras permite esperar pelo menos 40 a 70.000 km. Os rolamentos traseiros são geralmente mais duráveis e duram mais de 150.000 km. Após 200 a 250.000 km, a cremalheira da direção ou o retentor da bomba da direção hidráulica podem vazar. A travessa do eixo de direção também pode exigir atenção. Depois de algum tempo, é detectado vazamento de fluido nos cilindros de freio dos tambores traseiros e, com menos frequência, no distribuidor de força de frenagem. Com o tempo, as guias da pinça dianteira se desgastam, e é por isso que as pinças começam a chacoalhar ao passar por lombadas. A carroceria do Renault Symbol está bastante bem protegida contra corrosão. Porém, em exemplares mais antigos, bolsões de ferrugem podem ser encontrados nas cavas das rodas traseiras, na tampa do porta-malas e na parte inferior interna das portas, na área dos orifícios de drenagem. Mas os paralamas dianteiros não têm medo da corrosão. Eles são feitos de plástico. Existem várias falhas elétricas menores, mas irritantes, na Renault. O padrão é curto-circuito ou ausência de contato em conexões soltas ou oxidadas. O funcionamento do fecho centralizado depende do humor do automóvel. Um problema típico é que a trava do porta-malas não funciona, o cabo na corrugação está danificado. Também existem problemas com as fechaduras das portas, a haste ou a fechadura da haste apodrecem. Operar o ventilador do aquecedor, fogão, apenas na velocidade máxima 4 significa que o fusível térmico, resistor, precisa ser substituído. Às vezes, o próprio motor falha.
O núcleo do aquecedor pode vazar ou perder eficiência após 250 a 300 mil km. Um pouco mais tarde, as engrenagens do mecanismo do bloco amortecedor de recirculação de ar se desgastam. Logo o carregador também desaparece. Normalmente você pode substituir o regulador de tensão. Com menos frequência, o gerador precisa ser reparado ou substituído. A embreagem de avanço também se desgasta periodicamente. Felizmente, a gama de peças de reposição é muito ampla. Graças a isso, os custos de eventuais reparos não são onerosos para o orçamento familiar. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.